Bem-vindo a esta nova lição do curso Autopublicação com Genbokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Já abordamos como estruturar uma história, criar personagens atraentes e desenvolver um bom ritmo narrativo, mas agora vamos abordar um dos aspectos mais críticos da narrativa: clímax e tensão narrativa. Taxinha ao clímax é o momento de máxima tensão da história, o ponto onde tudo muda para o protagonista. É o coração emocional da narrativa e deve ser cuidadosamente construído para maximizar seu impacto. Taxinha, um estudo da Universidade de Stanford, mostrou que os leitores se lembram dos momentos culminantes das histórias de forma mais vívida e que isso influencia sua percepção do livro como um todo. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, o que é o clímax e por que ele é o momento mais importante da história. Marca de seleção branca, como construir tensão narrativa para preparar um clímax forte. Marca de seleção branca, técnicas para escrever um clímax envolvente e significativo. Marca de seleção branca, erros comuns a evitar ao construir um clímax. Ao final desta lição, você será capaz de escrever um clímax memorável e emocionante que tornará sua história inesquecível para o leitor. O que é o clímax e por que ele é tão importante? Taxinha, o clímax é o momento culminante da história, em que o conflito principal atinge seu ápice e é resolvido ou transformado. Marca de seleção é o ponto de máxima tensão e envolvimento emocional. Marca de seleção deve representar uma mudança definitiva na história ou no protagonista. Marca de seleção mantém o leitor grudado nas páginas, tornando a experiência de leitura mais intensa. Lâmpada elétrica, exemplos de clímax memoráveis. Taxinha, o Senhor dos Anéis, Frodo no Monte da Perdição, dividido entre o dever de destruir o anel e o desejo de possuí-lo. Taxinha, Harry Potter e as Relíquias da Morte, o duelo final entre Harry e Voldemort, cheio de tensão e significado. Taxinha, Orgulho e Preconceito, o momento em que Elizabeth Bennet percebe que entendeu Darcy errado e muda completamente sua visão sobre ele. Marca de seleção branca, um clímax forte torna toda a história mais eficaz e satisfatória para o leitor. Como construir tensão narrativa para um clímax poderoso? Taxinha, um clímax eficaz não surge do nada. Ela deve ser construída por meio de tensão crescente. Diamante azul, pequeno, tecla 1, cria uma progressão de conflito. Seta preta para a direita, um clímax é mais intenso se for precedido por uma série de obstáculos crescentes. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, um detetive segue uma pista, mas cada pista leva a novas complicações até a revelação final. Diamante azul, pequeno, tecla 2, use o tempo e os prazos. Seta preta para a direita, a pressão do tempo torna o clímax mais tenso e envolvente. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, uma bomba está prestes a explodir, o protagonista tem alguns segundos para desarmá-la. Diamante azul, pequeno, tecla 3, aumentar o risco pessoal do protagonista. Seta preta para a direita, o clímax é mais eficaz quando o protagonista tem algo a perder. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, o protagonista pode vencer a batalha, mas somente sacrificando um ente querido. Marca de seleção branca, quanto mais alto o risco, mais intenso e memorável será o clímax. Técnicas para escrever um clímax envolvente. Taxinha 1. Faça o clímax inevitável, mas surpreendente. Seta preta para a direita, o leitor deve sentir que tudo está levando a esse momento, mas sem prever exatamente como isso terminará. Taxinha 2. Use descrições sensoriais e ritmo rápido. Seta preta para a direita, o clímax deve ser vívido e envolvente, com frases mais curtas e intensas para aumentar a tensão. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, o suor escorria pela sua testa. Sua respiração estava difícil. Mais um passo e tudo estaria acabado. Taxinha 3. Mostre o impacto emocional no protagonista. Seta preta para a direita, o clímax deve mudar o personagem de forma profunda. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, um herói que sempre evitou conflitos finalmente enfrenta seu inimigo, transformando-se em algo novo. Taxinha 4. Siga o clímax com um momento de reflexão ou consequências. Seta preta para a direita, o leitor precisa de um momento para absorver o que acabou de acontecer. Marca de seleção branca, seguir essas técnicas ajuda a criar um clímax poderoso e excitante. Erros comuns a evitar no clímax. Entrada proibida 1. Um clímax apressado ou mal construído. Seta preta para a direita, se o clímax chegar muito rápido, sem a construção de tensão adequada, o leitor não sentirá que é um momento significativo. Entrada proibida 2. Sem surpresas reais ou grandes conflitos. Seta preta para a direita, um clímax que se resolve muito facilmente ou é previsível perde seu impacto emocional. Entrada proibida 3. O protagonista não muda após o clímax.
Seta preta para a direita. O clímax deve marcar uma mudança definitiva no protagonista ou na história. Entrada proibida 4. Um clímax confuso ou muito complexo. Seta preta para a direita. Se a cena for difícil de acompanhar ou cheia de explicações, o leitor irá desligar. Marca de seleção branca. Evitar esses erros ajuda a manter o clímax claro e poderoso. Exercício prático. Taxinha: escreva o clímax da sua história respondendo a estas perguntas. Marca de seleção: qual é o maior desafio que o protagonista enfrenta? Marca de seleção: como você constrói a tensão até esse ponto? Marca de seleção: quais são as consequências do clímax para o protagonista e para a história? Marca de seleção branca: releia a cena e verifique se ela gera emoção e envolvimento suficientes. Já abordamos o desenvolvimento da tensão narrativa e a criação de um clímax eficaz, mas agora vamos nos concentrar em algo que é essencial para manter o leitor envolvido durante toda a história: o encerramento dos capítulos. Taxinha: cada capítulo é uma parte essencial da construção narrativa. Se terminar de forma fraca ou inconclusiva, o leitor pode perder o interesse. Se, por outro lado, o final for forte e bem construído, o leitor será encorajado a continuar lendo até chegar ao clímax do livro. Taxinha: um estudo da Universidade de Yale descobriu que livros com finais de capítulos bem estruturados têm muito mais probabilidade de serem lidos até o fim do que aqueles com conclusões fracas. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, quais são as funções das conclusões dos capítulos e por que elas são cruciais para a narrativa. Marca de seleção branca, diferentes técnicas para fechar um capítulo e manter o suspense alto. Marca de seleção branca, como conectar efetivamente as conclusões dos capítulos ao clímax do livro. Marca de seleção branca, erros comuns a evitar ao fechar capítulos. Ao final desta lição, você será capaz de escrever finais de capítulo poderosos e estratégicos que farão com que os leitores voltem para mais. O papel de uma conclusão de capítulo. Taxinha: o encerramento de um capítulo é um momento narrativo fundamental. Ele deve desempenhar 3 funções principais. Marca de seleção: prender a atenção do leitor, estimulando-o a ler o próximo capítulo. Marca de seleção: fortalecer a tensão narrativa, aproximando-se gradualmente do clímax do livro. Marca de seleção: dê uma sensação de progressão, avançando a história e desenvolvendo o protagonista. Lâmpada elétrica: exemplos de finais de capítulos eficazes. Taxinha: ele ouviu barulho atrás dele. Ele se virou, mas a sala estava vazia. Cria suspense e te incentiva a continuar lendo. Taxinha: ele finalmente encontrou a resposta, mas isso significava que tudo o que ele sabia era mentira. Introduz uma reviravolta na trama e estimula a curiosidade. Taxinha: amanhã ele tomaria a decisão mais difícil de sua vida. Aumenta a expectativa e a expectativa. Marca de seleção branca: um final bem escrito mantém o leitor envolvido e cria uma sensação de continuidade que leva ao clímax. Técnicas para escrever uma conclusão de capítulo envolvente. Taxinha 1. O cliffhanger, deixando o leitor em suspense. Seta preta para a direita: essa técnica consiste em terminar o capítulo com uma pergunta sem resposta, um perigo iminente ou uma revelação chocante. Lâmpada elétrica: exemplo. Taxinha: a porta abriu-se lentamente. Alguém entrou, mas ele não conseguiu vê-lo. Marca de seleção branca pros, mantém o leitor grudado no livro. Entrada proibida contras: se usado com muita frequência pode parecer artificial. Taxinha 2. O ponto de virada, mudando as regras do jogo. Seta preta para a direita: um capítulo pode terminar com uma revelação ou uma mudança drástica na história. Lâmpada elétrica: exemplo. Taxinha: ele tinha acabado de assinar o contrato. Ele não sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Marca de seleção branca pros, adiciona profundidade e dinamismo à história. Entrada proibida contras, precisa ser bem construído para não parecer forçado. Taxinha 3. O momento de reflexão, de pausa e profundidade. Seta preta para a direita: nem todos os capítulos precisam terminar com tensão extrema. Alguns podem terminar com uma reflexão interna do protagonista. Lâmpada elétrica: exemplo. Taxinha: ele olhou para o pôr do sol e sabia que não importava o que acontecesse, ele nunca mais seria o mesmo. Marca de seleção branca pros, adiciona dimensão emocional ao personagem. Entrada proibida contras, não deveria diminuir muito o ritmo da história. Taxinha 4. A dúvida final, criando uma pergunta irresistível. Seta preta para a direita: o capítulo termina com uma questão que o leitor quer desesperadamente ver resolvida. Lâmpada elétrica: exemplo. Taxinha: e se ele tivesse errado tudo desde o começo? Marca de seleção branca pros, gera curiosidade e engajamento.
Entrada proibida contras, deve ser seguido por uma resposta satisfatória nos capítulos posteriores. Como conectar capítulos ao clímax do livro. Taxinha: cada capítulo deve gradualmente aproximar o leitor do clímax da história. Marca de seleção: aumente gradualmente a tensão e as apostas. Marca de seleção: deixe pistas e prévias para preparar o leitor para o clímax. Marca de seleção: gradualmente destaque o tema central da história. Lâmpada elétrica: exemplo. Taxinha: em um thriller, cada capítulo pode adicionar uma nova pista ou um novo suspeito, levando à revelação final. Taxinha: em um romance de amadurecimento, cada capítulo pode representar um estágio na evolução interior do protagonista. Marca de seleção branca: se cada capítulo contribuir para a tensão narrativa, o clímax será mais intenso e gratificante. Erros comuns a evitar ao fechar um capítulo. Entrada proibida 1. Terminar um capítulo sem uma conclusão real. Seta preta para a direita: um capítulo que termina de forma monótona ou sem um desenvolvimento claro pode fazer com que o leitor perca o interesse. Entrada proibida 2. Usar muitos cliffhangers. Seta preta para a direita: se cada capítulo termina com uma reviravolta extrema, o leitor pode perceber isso como excessivo. Entrada proibida 3. Criar um final de capítulo muito longo ou lento. Seta preta para a direita: um capítulo deve terminar com uma frase impactante. Se a conclusão for longa, ela perde seu impacto. Entrada proibida 4. Não vincule capítulos. Seta preta para a direita: cada capítulo deve fluir naturalmente para o próximo, sem interrupções abruptas. Marca de seleção branca: evitar esses erros torna a leitura mais suave e envolvente. Exercício prático. Taxinha: escreva as 3 últimas frases de 5 capítulos do seu livro usando técnicas diferentes. Marca de seleção: um suspense. Marca de seleção: um ponto de virada. Marca de seleção: um momento de reflexão. Marca de seleção: uma última dúvida. Marca de seleção: uma prévia do clímax. Marca de seleção branca: analise qual técnica funciona melhor para a sua história. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca: a importância de concluir capítulos para manter a tensão narrativa alta. Marca de seleção branca: diferentes técnicas para escrever finais de capítulos envolventes. Marca de seleção branca: como conectar cada capítulo ao clímax do livro. Marca de seleção branca: erros a evitar ao fechar capítulos. Já exploramos a divisão de capítulos, o ritmo narrativo e como conectar cada capítulo ao clímax do livro, mas agora vamos nos concentrar em uma das técnicas narrativas mais poderosas para manter o leitor envolvido: o suspense. Taxinha: um suspense é um método usado para encerrar um capítulo ou cena deixando o leitor com uma pergunta sem resposta, uma reviravolta na trama ou uma revelação chocante que o leva a continuar lendo imediatamente. Taxinha: um estudo conduzido pela Universidade de Harvard mostrou que os leitores têm mais probabilidade de terminar um livro quando os capítulos terminam com uma tensão não resolvida do que com um rompimento definitivo. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca: o que é um cliffhanger e por que ele é tão eficaz. Marca de seleção branca: os diferentes tipos de cliffhangers e quando usá-los. Marca de seleção branca: como integrar momentos de suspense sem torná-los previsíveis ou forçados. Marca de seleção branca: exemplos práticos e estratégias para aplicar essa técnica em seus livros. Marca de seleção branca: erros a evitar para não frustrar o leitor. Ao final desta lição, você será capaz de usar o suspense como uma ferramenta narrativa poderosa para manter o suspense e fazer o leitor virar a página. O que é um cliffhanger e por que ele é tão eficaz? Taxinha: o termo cliffhanger vem da imagem de um personagem pendurado em um penhasco no final de uma cena ou capítulo, deixando o público esperando para ver o que acontece a seguir. Marca de seleção: gera suspense e envolvimento emocional no leitor. Marca de seleção: estimula a curiosidade e o desejo de descobrir soluções para conflitos. Marca de seleção: cria uma leitura suave, incentivando o leitor a continuar sem interrupções. Lâmpada elétrica: exemplos de momentos de suspense memoráveis. Taxinha: Sherlock Holmes cai das cataratas de Reichenbach. Um suspense que manteve os leitores em suspense até o próximo livro. Taxinha: Harry se viu diante de uma porta fechada. Atrás dele, uma voz familiar o chamava. Ele empurra o leitor a continuar. Taxinha: ao virar a esquina, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Cria uma tensão imediata e não resolvida. Marca de seleção branca: um suspense bem construído torna a narrativa mais envolvente e envolvente. Tipos de cliffhangers e quando usá-los. Taxinha: existem diferentes tipos de cliffhangers que podem ser adaptados dependendo do gênero e do tipo de tensão que você deseja criar.
Tecla 1 ação cliffhanger, interrompendo o momento crucial. Seta preta para a direita. O capítulo termina no meio de uma ação, deixando o leitor sem fôlego. Marca de seleção perfeito para romances de suspense, ação e fantasia. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha, o assassino levantou a faca. Então, um tiro ecoou no ar. Marca de seleção branca pros. Mantém a tensão alta e acelera o ritmo da história. Entrada proibida contras. Deve ter uma resolução satisfatória no próximo capítulo. Tecla 2 Revelation cliffhanger, revelando um segredo chocante. Seta preta para a direita. O capítulo termina com uma revelação surpreendente que muda a percepção do leitor sobre a história. Marca de seleção perfeito para romances psicológicos, romances policiais e dramas. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha foi tudo uma farsa. A pessoa em quem ele mais confiava o havia traído. Marca de seleção branca pros. Mantém a curiosidade do leitor alta. Entrada proibida contras. Precisa ser bem construído para não parecer muito forçado. Tecla 3 cliffhanger emocional, um momento de tensão psicológica. Seta preta para a direita. O capítulo termina com um forte momento emocional, deixando o leitor esperando pela reação do personagem. Marca de seleção perfeito para romances dramáticos e histórias de amadurecimento. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha, ele olhou para a carta em suas mãos. Ela sabia que depois de lê-lo, sua vida mudaria para sempre. Marca de seleção branca pros. Fortalece o vínculo emocional entre o leitor e o protagonista. Entrada proibida contras. Deve ser usado com moderação para não deixar a trama lenta. Tecla 4 cliffhanger com pergunta irresistível, criando dúvida no leitor. Seta preta para a direita. O capítulo termina com uma pergunta que deixa o leitor precisando descobrir a resposta. Marca de seleção perfeito para qualquer gênero narrativo. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha, e se ele tivesse errado tudo desde o começo? Marca de seleção branca pros. Mantém o leitor ativo e envolvido na história. Entrada proibida contras. Deve levar a uma resposta concreta durante a narrativa. Como usar cliffhanger sem frustrar o leitor? Taxinha, um suspense deve ser um convite à leitura, não um obstáculo. Aqui estão algumas regras para usá-lo da melhor forma. Marca de seleção não exagere. Se cada capítulo terminar com um suspense, o leitor pode se acostumar e perder o interesse. Marca de seleção equilibre os momentos difíceis e as resoluções. Certifique-se de que quaisquer tensões remanescentes sejam resolvidas. Marca de seleção evite suspense não resolvido. Não deixe o leitor com perguntas sem resposta, especialmente no final do livro. Marca de seleção use ganchos que combinem com o tom da história. Um romance de mistério e um romance terão necessidades diferentes em termos de suspense. Marca de seleção branca seguir essas regras permite que você mantenha a atenção alta sem frustrar o leitor. Exercício prático. Taxinha, escreva 3 finais de capítulo usando diferentes técnicas de suspense. Marca de seleção uma de ação. Marca de seleção uma de revelação. Marca de seleção uma emocional. Marca de seleção branca, analise qual funciona melhor para a sua história e como você pode melhorá-la. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca, o que é um cliffhanger e por que ele é uma ferramenta narrativa poderosa. Marca de seleção branca, os diferentes tipos de cliffhangers e quando usá-los. Marca de seleção branca, como criar um suspense eficaz sem frustrar o leitor. Marca de seleção branca, erros comuns a evitar para manter o suspense alto. Obrigado por acompanhar esta lição. Até a próxima, cara sorrindo e com olhos sorridentes.